Fala galera, estamos na era de The Ones Who Live, simplesmente estamos a poucas horas agora para vermos o último episódio desse evento de 6, talvez o último episódio de Rick Grimes e de Michonne dentro do nosso universo The Walking Dead. Mas galera, o Drake DKS me mandou algumas teorias que estavam rolando também em alguns grupos de The Walking Dead, que eu achei bastante interessante pelas ligações que tem apenas pela promo naquele grande quadro que a gente vê colocado na reunião do alto escalão do CRM dentro de Cascades. Então vamos lá, assim, ó. As coordenadas no quadro são para Seattle, Puget Sound, King County, e abriga 5 refinarias e é responsável por fornecer ao Oregon 90% de seus produtos petrolíferos refinados. King County poderia ser um retorno sutil para onde o Rick morava no início, né? Qual é o início, cara, da nossa série principal, né, de The Walking Dead. Inclusive, King County voltou a aparecer, né, em Fear the Walking Dead, na nossa querida 8A, quando o Morgan volta para lá. Tem toda aquela questão de lembrança do Rick por causa, né, do rifle. Tem aquela menção clara ao Duane. Eu gosto daquele episódio lá. Só que aquele episódio também tem alguns detalhes assim sobre as distâncias, mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. Acho interessante que esse momento de King County poder aparecer nesse momento aqui, tá? Mesmo que seja apenas, cara, colocados no quadro lá, ok? Poderia haver outra comunidade em Seattle responsável pela produção de etanol. Ou talvez Portland tenha se expandido para Seattle para fazer a mesma coisa. Ou talvez haja outras implicações. E essa questão do quadro tá ali aparecendo tanto Portland quanto Seattle, tem uma coisa que a Alessandra trouxe na nossa live de expectativa, onde estava o trio reunido. Eu, o Henrique, o grande Minato do Walker's Family. A Alessandra trouxe, cara, que a gente tem simplesmente na timeline um período de 2 anos, no final de Orbion, para os eventos que a gente está vendo agora, nesse momento, em The Ones Who Live. Esses 2 anos trazem uma grande pergunta, que é: quando o Orbion acaba, os nossos personagens lá, comandados pela Iris, eles chegam em Portland, porque eles estão simplesmente avistando já Portland ali. 2 anos, as informações todas que eles têm sobre o CRM, sobre o que é realmente, o que seria esse grande objetivo do CRM, eles já passaram para quem mora em Portland. Ou seja, algo tem que ter essa conexão, algo que aconteça, tem que passar que aqueles eventos finais de Orbion com esses personagens ali, do que era o objetivo deles de falarem, de fazerem e de pedir que aconteça com o Portland, o que aconteceu tanto com Omaha e Campus Colony, tem que ter algum tipo de relevância. Se Portland já foi destruído e alguma coisa pode ser relacionada com o Seattle, se daqui a pouco Portland vai ser o alvo de ataque, a gente tem que perceber que essa conexão toda que acaba lá em Orbion tem algum tipo de correspondência agora com o que vai ser pelo menos apresentado desse plano lá para o alto escalão do CRM, certo? No canto inferior do quadro está a fórmula molecular do etanol com a palavra refinaria. No primeiro episódio, agora de The Ones Who Live, quando o Rick decide ingressar no CRM, ele entra na sala de Okafor, onde está, né, o Okafor cultivando milho, e fala sobre se ele encontrasse realmente, né, o milho certo, isso poderia mudar as coisas. O etanol pode ser produzido a partir do milho, embora não tão facilmente. Tem havido muita conversa sobre colheitas ao longo da série. E até, cara, no 4º episódio tem aquela fala em relação à colheita, que é uma fala só para deixar mais forte essa palavra, a tal da colheita. E a gente sabe que essa questão toda de recursos, essa questão do milho, cara, isso está sendo uma teoria que é muito interessante. Ela, obviamente, é muito importante, porque senão ela não estaria colocada na série, nem que seja numa fala de um personagem para o outro ali. Faz parte dos planos do Okafor, pelo que a gente entende no primeiro episódio, mas é um caminho de história que eu não acredito que The Ones Who Live ou alguma outra spin-off de The Walking Dead vai entrar. Ela vai sempre ser algo relacionado, tá? Porque a gente sabe que essa questão toda de sobrevivência é algo extremamente importante, porque bate muito no que o CRM está decidindo fazer. Os recursos estão acabando cada vez mais, ou seja, eles têm que conseguir fazer, né, com que esses recursos durem mais do que existe de previsão.
É óbvio que tem toda a questão lá que eu sei muito bem que não vai ter nenhum tipo de implicação em nada para o restante do universo The Walking Dead, que são os containers de Fear The Walking Dead lá dentro de Padre. Aquilo lá, cara, recursos, ser um plano que era um plano de contingência do governo americano, que obviamente os militares teriam conhecimento, cara, é algo que deveria ter uma relevância nesse momento final aqui. Mas eu sei que não vai ter. Só que é só para entender o quê? Que esses eventos, quando são conectados, e por mais que a gente tenha os easter eggs acontecendo desde a abertura de The Ones Who Live, com aquela marcação no quadro de radiação no Texas, pelo que aconteceu no final dessa temporada em Fear the Walking Dead, cara, essas indicações elas têm que acontecer, porque aquela questão toda, se tu tem uma grande falta de recursos e tu tem um bando de container lá colocado lá, cheia de recursos, pô, cara, isso deveria ter uma implicação muito grande dentro, não só da história contada naquele momento em Fear the Walking Dead, do universo The Walking Dead, porque bate muito nesses planos do CRM também, certo? Vamos seguir aqui, ó. Tem havido muita conversa sobre coletes ao longo da série. Em World Beyond, Hope tem uma discussão, num momento de debate em aula, lá com o Mason, que é o filho do General Bill, sobre fermentação, né, da levedura e do etanol. Essas discussões todas a gente sabe que dá uma implicação muito depois para a descoberta em relação ao gás que já estava sendo produzido, né, de todas as pesquisas em relação do que acontecia naquela instalação do CRM. O Mason, cara, é uma grande questão porque ele não tem nenhuma menção em The Ones Who Live. Não que o Mason tenha que ter, cara, um papel de relevância dentro de The Ones Who Live, porque nem o próprio General Bill tem desenvolvimento de personagem dentro do que está acontecendo, pelo menos em 5 episódios. Pelo que dá pra entender, no 6º episódio ele vai ter, sim, muito mais importância do que as 3 cenas que ele teve até agora. Só que o que acontece com o Mason? Se a gente volta para a questão, como a Alessandra nos chama a atenção, que a gente tem 2 anos de diferença dos finais dos eventos de Orbion agora para The Ones Who Live, o que o Mason sabe? De tudo que estava acontecendo naquele princípio de insurreição. Se ele tem as informações, é óbvio que o General Bill tem que ter conhecimento dessas informações. É óbvio. Algo foi feito? Algo realmente vai ser mostrado? Qual conexão que a gente vai ter? Aí a gente volta de novo para o início todo dessa teoria aqui, e trazendo novamente toda a questão de Portland, Seattle e tudo mais. Algo do Mason tem que ter sido colocado, ter sido explanado para o seu próprio pai, para o General Bill, sobre toda a insurreição que estava acontecendo naquele momento lá dos eventos de Orbion. E isso, galera, tudo sobre também a gente ter esse desenvolvimento maior de pontas que a gente tem das outras spin-offs, é algo que até nesse momento de série a gente não viu ter realmente importância. A gente viu coisas do primeiro episódio, muito porque a gente está vendo a história do Rick dentro do CRM. E um elemento que foi colocado pra gente foi a questão do pronunciamento de Elizabeth, depois do que acontece lá, tanto em Yoma Campus Colony, que o Rick vê, assim como toda a população colocada na República Cívica também viu. Só que a gente não vê Elizabeth dando esse pronunciamento. Em Orbion, inclusive até uma das promos de Orbion antes da estreia da segunda temporada foi realmente a Elizabeth dando aquele pronunciamento, né, para que fosse exibido para todas as outras comunidades ali pertencentes. E a gente não vê Elizabeth aparecendo ali. Não vê. Então, essas conexões de elementos ali, elas são muito importantes, que realmente tivessem importância. Mas qual é o foco principal? Por que The Ones Who Live existe? Ele existe, cara, para a gente ver Rick e Michonne. A história do CRM, a gente já entendeu muito bem que ela está correndo em segundo plano. A gente tem pílulas sobre essa história. Talvez esse episódio ela aumente muito de importância para deixar coisas simplesmente, digamos assim, ó, prontas para uma continuidade de história. Que não necessariamente seja também de Rick e Michonne, mas que essa história do CRM avance dali para frente. Então, eu não perco a minha esperança, por mais que eu acho que agora eles não vão dar importância para isso, eles não vão mostrar isso, como eu gosto tanto dessa teoria e como
tem coisas em Orbionto que realmente são muito interessantes da maneira como eles foram exploradas lá, que tinha que ser também trazida para um momento futuro do CRM. Assim como a questão dos experimentos de tentativa de controle do vírus, assim como essas possibilidades que a gente teria de conexões com o que está acontecendo do outro lado do oceano também, lá com o grupo todo francês. Tem coisas ali, tá? Para serem exploradas ainda, só que isso tudo para ser explorado, cara, tem que ser explorado quem é o CRM. Para que todas essas teorias colocadas que trazem pontos muito interessantes, muito importantes para tu ter um desenvolvimento maior desse grande antagonista, cara, tu tem que deixar, tu tem que dar espaço para que isso realmente aconteça. Então, galera, pô, tem mais essas teorias rolando sobre simplesmente as imagens do quadro de apresentação para aquele alto escalão lá do CRM e conversa diretamente com aquele framezinho da Michonne com olhos arregalados, tendo conhecimento desse momento de plano ou parte de plano que o CRM está apresentando. Galera, coloque abaixo nos comentários aí o que vocês acham de mais teoria e não esqueçam sempre que amanhã do meio-dia já tem crítica liberada completa aqui do 6º episódio de Demônios do Livro, episódio que encerra esse evento de 6. De tarde teremos um vídeo especial, estou decidindo qual que vai ser ainda, e de noite, 21 horas, encontro marcado, eu e Henrique, junto com todos vocês, para o nosso grande debate, falar tudo abertamente sobre o que acontece nesse episódio. Vamos falar muito do futuro também, mas falaremos muito mais sobre o futuro. E faremos no nosso grande ranking de episódios e tudo mais, na quinta-feira, também, às 21 horas, com o trio reunido, eu, o Henrique e o grande Gabriel Minato, do The Walkers Family. Certo, galera? Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. TIG04, viva o sonho aqui!